Eu sei que é difícil um culto como esse, com um tema tão polêmico, para muitos e muitos. Glória a Deus. Para muitos e muitos que acreditam que não necessita de arrependimento, não necessito me arrepender, eu estou todo dia na casa do Pai. Eu não necessito de arrependimento. Eu só preciso continuar cultuando diariamente e fazendo a minha parte. Só que o meu Deus diz o seguinte: o servo que faz somente aquilo que o seu Senhor manda, ele é um servo inútil. Sem mais delongas, igreja, vamos meditar na palavra. Eu vou estar lendo, glórias a Deus, Mateus capítulo 4, versículo 17, que é o tema da campanha. E logo depois estaremos indo para, glórias a Deus, Lucas capítulo 15, onde o Senhor me trouxe ao coração para ministrar essa noite. E para que se confirmasse essa palavra, no culto passado, no culto da quinta-feira passada, o ministrante disse assim: eu passei tanto tempo, tantos dias, com a palavra no meu coração e o Senhor mudou ela hoje. No mesmo momento o Senhor disse: sabe por que eu mudei a palavra? Porque Ele vinha trazer o que você tinha que trazer. Eu toquei no coração dele para outra palavra, porque essa que Ele queria trazer, quem vai trazer é você. Eu disse: glorificado seja o teu santo nome, papai. Tu és o único digno mesmo. Tu és o soberano, tu és a nossa força. Tu és tudo o que nós temos. A palavra diz, Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra, igreja, para muitos ela pode ser uma palavra dura. Mas era uma palavra que João Batista pregava, anunciava, e por cima dela ainda vinha: arrependei-vos, bando de víboras. E o povo aceitava. O povo recebia. O povo era transformado, o povo se arrependia. Quando eu fui falar com o papai a respeito desse tema, eu disse: pai, o que é que eu vou levar para a tua igreja? O que é que o teu povo necessita ouvir? Porque falar de arrependimento é fácil, mas eu quero saber a essência do arrependimento. Qual o verdadeiro sentido do arrependimento? O Senhor bradou alto no meu coração e disse: filho, não existe arrependimento sem confissão. É só o que você precisa saber, que não existe arrependimento sem confusão, sem confissão. Me perdoe, igreja. Você pode até chegar onde a tua esposa e dizer: mulher, me perdoe, me desculpe. Mas se tu não confessar, o motivo daquele pedido de perdão, ele é inútil, ele é inválido. O meu Deus disse para mim que precisa haver a confissão dos teus pecados. Aquele que está ouvindo, a igreja pode se sentar, igreja. Aquele que está ouvindo um pedido de perdão, ele precisa entender o porquê está acontecendo. Ele precisa entender, ele precisa ouvir da boca daquela pessoa a confissão que está acontecendo naquele momento, o porquê. E o Senhor ainda me trouxe ao coração e me disse: tu sabe por quê? Que existe aquela confissão lá no confessionário dos padres? E eu fiquei assim parado e perguntei: por quê, pai? O homem precisa entender que se não houver confissão, não há arrependimento. Você pode até abrir a tua boca e pedir uma desculpa ou um perdão. Simplesmente, igreja, por estar comovido com alguma situação, por algum remorso ou por algum medo. Mas se não houver a confissão daquele erro, daquela falha, o teu perdão ele não foi de acordo com a palavra.
Nós precisamos, igreja, termos consciência de quem somos e do que estamos vivendo. Porque para que eu venha chegar diante da minha esposa e pedir perdão, ela precisa entender que verdadeiramente eu estou arrependido porque estou confessando aquilo porque aconteceu, aquilo porque eu estou pedindo perdão. Não existe perdão sem confissão. É o que diz a palavra de Deus. O nosso Deus fala aqui, no capítulo 17, através de Jesus Cristo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, igreja, porque sem arrependimento não tem como o reino dos céus chegar nas nossas vidas. Sem arrependimento, igreja, não tem como o rei, aquele que reina para todos sempre, reinar sobre a minha e sobre a tua vida. Porque para que ele venha reinar sobre a minha e sobre a tua vida, precisa acontecer o reconhecimento. Eu tenho uma falha. Eu tenho uma fraqueza. O nosso rei, ele só começa a reinar sobre as nossas vidas quando nós começamos a viver palavra. O nosso rei, ele só começa a reinar nas nossas vidas a partir do momento que nós vivemos palavras. Se nós não vivermos palavra, igreja, você pode ter certeza que qualquer um outro está reinando sobre nós, menos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rei desse mundo, ele pode reinar sobre as nossas vidas, sim, quando nós vivemos segundo a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade do maligno, a vontade daquele que está reinando neste mundo, nós estamos sendo reinados por ele. É ele que está reinando sobre as nossas vidas. Eu quero estar levando para a igreja agora no livro de Lucas capítulo 15. Glórias a Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. É uma mensagem que todos nós conhecemos, igreja. Mas foi a mensagem que o papai quis passar para a igreja, para que a igreja viesse a entender que tudo tem o seu tempo. Tudo, igreja, tem a sua hora determinada por Deus. E nós não podemos ultrapassar nem atropelar o tempo de Deus. Lucas 15, do versículo 11 em diante diz, a minha tem o título, O Filho Pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá a minha parte dos bens que a me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ali já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros ou quantos servos do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ali estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e o matai-o.
Glória a Deus. Então comemos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e comemoraram com alegria. Através dessa mensagem, igreja, nós devemos entender que cada palavra, cada versículo da palavra do nosso Deus, ela é um exemplo para a nossa vida. Ela é um manual de vida que a gente temos que levar até o último dia, até o último momento, até o último fôlego das nossas vidas. Este manual aqui é quem nos faz conduzir aos céus. Porque nós vemos uma história, nós vemos o nosso Senhor narrar uma situação, onde vem nos deixar claro, que um pai ele tinha 2 filhos, mas o filho mais moço, o filho mais novo, chegou um certo dia ao seu pai e disse: pai, reparte, dá-me aquilo a que me pertence. Nós devemos entender nessa mensagem, igreja, nesse comecinho da narração, como já foi dito, que nós não devemos atropelar o tempo de Deus, que tudo tem o seu tempo determinado pelo Espírito Santo de Deus. Quando aquele jovem chega ao seu pai, pedindo aquilo a que pertencia, ele já ultrapassou os limites, ele já atropelou o tempo de Deus. Porque a herança de um filho, ela só é destinada depois que o pai morre. Aquele pai estava vivo. Aquele jovem chega, pedindo aquilo para que ele pudesse sair. Nós temos 2 lições em uma só mensagem. Que quando somos jovens, temos a cabeça de vento. Quando nós somos jovens, igreja, quando nós somos jovens, é como dizem nos dias de hoje, nós vivemos no tempo de aborrecência. Nós vivemos no tempo da aborrecência. Eu me lembro bem que quando eu tinha faixa de 14 anos mais ou menos, eu já me achava um homem. Eu queria enfrentar o meu pai. Hoje eu olho para o menino de 18, 19 anos e diz: olha o moleque que eu era. Olha o moleque que eu era e querendo ser homem. Isso é para a juventude entender que quando estamos no nosso momento de jovens, Satanás vai entrar com suas artimanhas para tentar nos rebelar contra os nossos pais, para tentar fazer com que nós venhamos até mesmo levantar a ira dos nossos pais, porque por quantas e quantas vezes o meu pai já quis me pegar de chibata, ele corria atrás de mim, mas eu me achava o homem, eu já achava que eu era homem. Hoje eu com 40 anos, olho para mim, olho para os antigos, e ainda digo: eu sou uma criança. Eu sou uma criança que preciso aprender muito. Eu sou uma criança. Essa palavra, igreja, ela faz com que nós venhamos abrir os nossos olhos e entender. Nós somos uma criança na presença de Deus, precisando amadurecer a cada dia. Precisando a cada dia examinar as Escrituras, se aprofundar nela para vir entender a verdadeira vontade do nosso Deus para nossas vidas. Mas aquele jovem pegou com poucos dias o seu pai. Ele não questionou por que ele queria a sua herança, o porquê ele ia sair daquele lugar. Ele simplesmente repartiu. Através dessa mensagem o nosso Deus está dizendo: quando você quer sair da minha presença, sabe por que eu não faço questão? Eu não faço questão de estar modificando a minha igreja para te permanecer aqui nesse lugar. Porque um dia você vai entender que aqui é o seu lugar. Um dia você vai entender que o mundo lá fora ele vai te escravizar. O mundo lá fora ele vai te humilhar. O mundo lá fora ele vai te pisar. E tu vai se colocar na posição de entender que na casa do Pai é onde tem pão e alimento. É na casa do Pai que o teu espírito é alimentado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aquele jovem, igreja, pegou a sua parte e foi. E eu perguntei por que na palavra não diz o porquê que aquele jovem foi. E eu fui questionar com Deus, querer saber o porquê que aquele jovem tinha saído da casa do pai. Porque na casa do pai ele tinha tudo.
Na casa do pai ele tinha cobertor para se aquecer do frio. Na casa do pai ele tinha um alimento para saciar a sua fome. Na casa do pai ele tinha toda a mordomia. Por que ele se foi? Ó Senhor! Sabe por que, igreja, que ele se foi? Porque no momento da nossa juventude nós somos rebeldes. No momento da nossa juventude nós queremos viver segundo as nossas vontades, segundo os nossos quereres. E na casa do papai tem ordem. Na casa do papai tem ordem, tem decência. Na casa do papai não é bagunçado. Você não pode chegar na casa do pai da maneira que você acha certo. Porque na casa do pai quem bota a ordem é ele, é o pai. O filho tem que entender que enquanto ele estiver na casa do pai, quem dá as ordens é o pai. Vai chegar o momento, igreja, que você vai querer sair da casa do pai, por não suportar mais a lei do pai, por não suportar mais a chicotada do pai. Vai, sabe por quê, igreja? Porque eu saí. Fui quebrar minha cara lá dentro de São Paulo. A primeira vez que eu quebrei minha cara foi em Brasília. No ano de 2000, eu tinha 17 anos. Para aprender a criar vergonha na cara e virar homem, eu tive que sair de Brasília de a pé para Bahia. Quem olha para mim assim diz: sério, irmão? Quantos quilômetros que tem daqui lá? 1.400 e alguma coisinha. Mas não foi suficiente para mim criar vergonha na minha cara. Tive que quebrar minha cara lá em São Paulo, para o próprio Deus me tirar de dentro de uma favela. Sabe o que é isso, igreja? Sabe o que é que o papai está querendo dizer com essa mensagem? Que na casa do papai você tem tudo. Na casa do papai você tem amor. Na casa do papai você tem carinho. Na casa do papai você tem conforto. Na casa do papai você tem alimento. Na casa do papai você tem tudo que você quer enquanto você quiser obedecer à palavra do papai. Louvado seja Deus. E depois que aquele jovem quebrou a cara lá no mundão, depois que ele não tinha mais nada, chegou uma grande fome naquela terra. Aí é quando nós vemos o nosso Deus, o próprio Deus, tratar com uma pessoa. O nosso Deus, quando Ele quer tratar comigo e contigo, Ele faz, igreja, nós descer se preciso for no ventre de um peixe. Ele faz nós descer lá dentro de uma caverna. Ele faz nós descer lá no fundo do poço onde estava José. Ele faz nós ir lá dentro de uma fornalha de fogo, como estava Sadraque, Mesaque e Abednego, para que nós saibamos que Ele é Deus nas nossas vidas. Aquele jovem estava no fundo do poço. A mensagem de hoje para os jovens é: não sai da casa do pai. Não sai da casa do pai, porque na hora que você estiver lá no fundo do poço, eu posso até te trazer de volta, mas você vai passar o processo para entender que eu sou Deus na tua vida. Glorificado seja Deus. Quando aquele jovem se viu, igreja, numa terra sem conhecer mais ninguém, numa terra passando fome, necessidade, ele se sujeitou a comer as bolotas dos porcos. É isso que Satanás nos oferece quando nós estamos lá no mundão. As bolotas dos porcos. Nós não valemos nada. Nós não valemos nada diante de Satanás, igreja. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós não valemos nada para Satanás. Ele tenta nos tirar da casa do Pai. Não é porque nós valemos nada para Ele. Ele tenta nos tirar da casa do Pai. É para lá fora. Ele nos humilhar, nos pisar e dizer: aqui é para você saber quem sou eu verdadeiramente. Glorificado seja o nosso Deus. E nós vamos ver, igreja, o momento que aquele jovem, ele caiu em si. Ele caiu em si. Olhou para trás e pensou: na casa do meu pai tem tudo. Na casa do meu pai tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha amor, tinha carinho. Eu tinha meu pai. Se eu chorasse, ele estava do meu lado. Eu tinha tudo na casa do pai. O que eu vim fazer aqui? Mas ele reconheceu, igreja. O bom é isso, ele reconheceu. Esse aí é o arrependimento verdadeiro. Sabe por que, igreja, o arrependimento verdadeiro? Porque ele disse:
Ele ensaiou dizendo: eu irei ao meu pai e direi: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele arrependeu-se, igreja, e confessou diante do pai verdadeiramente. Ele chegou diante do seu pai. Só que antes que ele chegasse, o pai viu ele de longe. O papai viu ele de longe porque a igreja, nós passamos até estar rasgado, maltrapilho, parecendo um lixo. Quando o papai vê nós entrar por essa porta, ele nos conhece. Ele nos conhece e diz: meu filho amado, que estava morto, reviveu. É porque quando estamos lá no mundão de pecado, igreja, nós estamos mortos diante do nosso pai. Nós estamos perdidos para ele. Mas quando reconhecemos, confessamos os nossos pecados, a nossa falha, os nossos erros, o nosso Pai, Ele é fiel. Ele é fiel para nos receber de braços abertos. Mandar novamente colocar a igreja, o anel no nosso dedo, para sermos reconhecidos como filho. Quando estamos lá fora, igreja, não somos nada. Não somos nada, o mundo nos pisa, a sociedade nos humilha. Mas quando reconhecemos e voltamos para a casa do Pai, Ele nos trata como príncipes e princesas. Ele manda colocar o anel no meu e no teu dedo e dizer: ei, filho amado, você estava morto, mas reviveu. Eu te recebo como um pai. Mesmo nós não queremos, como aquele jovem não queria. Tem horas, igreja, hoje mesmo vindo para cá, eu disse: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me reconhece somente como um servo e me usa na tua casa nessa noite. É para a tua glória, Pai. É para que o teu nome seja exaltado. É para que o Senhor seja reconhecido como Deus nessa terra. Usa-me segundo a tua vontade e o teu querer. Quando reconhecemos, igreja, que não somos nada. Quando reconhecemos, igreja, que precisamos descer para que o nosso Deus venha crescer. Quando reconhecemos, igreja, que é Ele o único digno de honra, glórias, adorações e louvor. Aí o papai nos levanta, aí o papai nos exalta, aí o papai diz: vinde a mim, filho amado, porque eu te reconheço como filho. O maior objetivo de Satanás, igreja, é tirar esse título que o nosso Senhor nos deu, de filho. Esse título de filha. Tu está pensando que Satanás pode ser reconhecido como filho? De maneira alguma. Quer que eu dê um exemplo? Uma certa feita, o Senhor estava rodeado dos seus anjos, onde a palavra chama de filho. E ele diz que tinha um espírito. Era um espírito que estava ao redor ouvindo. E ele perguntou aos seus filhos: qual deles, quem de vós pode descer a Ramote Gileade para induzir Acabe a descer para ali ser morto? Nenhum dos filhos foi. Sabe por quê, igreja? Porque o filho, aquele que verdadeiramente é chamado de filho, ele não induz ninguém ao erro. Ele não induz ninguém ao pecar. Mas aquele espírito maligno que estava ao redor, ele se colocou de prontidão e disse: eu vou. Eles não é mais capaz de ser chamados de filhos. Agora, eu e você ainda somos. Eu e você ainda somos dignos de ser chamados de filhos. Porque por mais, igreja, por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós tenhamos aquele deslizão, por mais que nós tropece, o nosso Pai, a sua misericórdia, a sua graça é o suficiente para nos perdoar. É somente reconhecermos, e como diz a palavra, arrependei-vos. Pregar arrependimento nos dias de hoje é complicado, igreja. É poucos que querem ouvir essa mensagem, é poucos que querem receber essa palavra. Mas aqueles que recebem, o Espírito Santo adentra no coração e faz a obra. Aqueles que recebem, o papai fala, o papai é quem dá as ordens. E aquele jovem foi recebido novamente na casa do pai, como filho.
E que nessa noite, igreja, cada um de vós possa contemplar pelos olhos da fé os braços do papai abertos, e cada um de vós recebendo, como sendo recebido como filho, porque Ele é fiel, Ele é o nosso Deus, Ele é soberano. Nós, igreja, nós não somos nada. Quando eu estava meditando nessa mensagem, o Senhor me trouxe na memória aquele querubim, se eu não me engano, foi cantado hoje em um hino. Aquele anjo que tinha 6 asas, e com 2 asas ele tampava os pés, com 2 asas ele tampava os olhos, o seu rosto, e com 2 asas ele voava. O Senhor nosso Deus, Ele só estava dizendo o seguinte, através dessa mensagem: assim como aquele anjo, nós não somos dignos de olhar para o Pai, mas Ele é tão misericordioso que nos chama de filho. Vamos nos colocar na posição, vamos fazer aquilo para que fomos chamados. Nós fomos chamados para ser chamados de filhos. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvem o nome do nosso Deus.